Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Gonçalves Barreto, sou acadêmico do curso de Ciências Humanas, UER Campus Rorainópolis, e estamos aqui criando videoaulas para obtenção de notas do nosso estágio sob orientação do nosso professor acadêmico. Espero que vocês gostem e hoje nós iremos trabalhar sobre a Guerra dos Canudos. Vamos lá. Se tiver algum barulho de moto, alguma coisa assim do tipo, é normal, tá bom? Aqui é super tranquilo. E é isso. Bom, a Guerra dos Canudos ela é tida como um dos principais conflitos que marcaram o período entre a Guerra da Monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. No entanto, antes de sabermos maiores detalhes sobre a formação do povoado de Canudos e o início das batalhas, devemos contemplar algumas passagens da vida de seu principal líder, que foi Antônio Conselheiro. Então, nascido na vila de Quixerábomim, no interior do Ceará, Antônio Vicente Mendes Maciel, ele cresceu em uma família de padrão de vida mediana e durante sua infância teve educação diversa que lhe ofereceu contato com a geografia, com a matemática e também línguas estrangeiras. E aos 27 anos, depois da morte de seu pai, ele assumiu os negócios da família. Não obtendo sucesso, ele abandonou a atividade. Na mesma época, casou-se com uma das sua prima, e exerceu funções jurídicas na cidade de Campo Grande e Ipu. Com o abandono da mulher, Antônio ele começou a vaguear pelo sertão nordestino e, em seguida, envolveu-se com uma escultora chamada Joana Imaginária, quem acabou tendo um filho em 1865. Conselheiro ele abandonou a mulher e o filho e retornou para a peregrinação sertaneja dessas andanças e começou a construir igrejas, começou a construir cemitérios e teve sua figura marcada pela barba grisalha e a bata azul, sandálias de couro e mão apoiada em um bordão. E nessa época, sob a perspectiva de alguém influenciado pelas contrariedades pessoais e os problemas socioeconômicos do sertão, Antônio Conselheiro ele iniciou uma pregação religiosa defensora de um cristianismo primitivo, defendida que os homens eles deveriam se livrar das opressões e injustiças que lhes eram impostas, buscando superar problemas de acordo com os valores religiosos cristãos. E com as palavras de fé e justiça, Conselheiro atraiu muitos sertanejos que se identificavam com sua mensagem por ele proferida. E desde o início, as autoridades eclesiásticas e setores dominantes da população viam a renovação social e religiosa de Antônio Conselheiro uma ameaça à ordem estabelecida, e em 1876 as autoridades lhe prenderam alegando que ele havia matado a mulher e a mãe e o enviaram de volta para o Ceará. E depois de solto, o conselheiro ele se dirigiu ao interior da Bahia. Com o aumento do seu número de seguidores e a pregação de seus ideais contrários à ordem vigente, o conselheiro ele fundou em 1893 uma comunidade chamada de Belo Monte, às margens do rio Vaza, em Barris. E então, consolidando uma comunidade não sujeita ao mando dos representantes do poder vigente, Canudos, nome dado à comunidade por seus opositores, se tornou-se uma ameaça aos interesses dos poderosos. De um lado, a igreja atacava a comunidade, alegando que os seguidores de um conselheiro ele era apegados à heresia e à depravação. Por outro, os políticos e senhores de terra, com o uso de meios de comunidade da época, diziam que Antônio Conselheiro ele era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar o governo republicano daquela época, instalando em 1889. Incriminado por setores influentes e poderosos da sociedade da época, Canudos foi alvo das tropas republicanas, ao contrário das expectativas do governo, e a comunidade ele conseguiu resistir a 4 investidas militares. Somente na última expedição, que contava com os metralhadores e canhões da população apta com combates, homens, rapazes foram massacrados. A comunidade se reduzia a algumas centenas de mulheres, idosos e crianças,
e Antônio Conselheiro, com a saúde fragilizada, morreu dias antes do último combate. Ao encontrarem seu corpo, deceparam sua cabeça e enviaram que estudassem características do crânio, como um louco fanático, a fase da Guerra de Canudos. Então, em 1896, o governo do estado da Bahia enviou Canudos a uma expedição militar, composta por 100 soldados comandados pelo tenente Manuel Pires Ferreira, e os sertanejos de Canudos, comandados por Quelé, Perejeú e João Abade, derrotaram-se em expedições governamental. E a derrota repercutiu em Salvador, no Rio de Janeiro. Organizou-se então uma expedição composta por soldados do Exército da Polícia Estadual da Bahia e por jagunços de grandes fazendeiros, armado com uma das metralhadoras de 2 canhões Krupp, utilizando a guerrilha como forma de combate. Os sertanejos conseguiram derrotar também uma expedição. A segunda derrota acirrou-se a heresia contra Canudos, florinista Floriano Peixoto, e atacaram o governo Prudente de Moraes. Emparcelaram-se jornais monarquistas e Coronel Tomarino. Vendo o estrago que os sertanejos estavam fazendo em suas tropas, ele assumiu o comando após a morte do coronel Moreira César, deu a ordem para dispersão das mesmas, e nos seus cancanhares, sertanejos berrando e gargalhando, o coronel Tamarindo ele não conseguiu fugir e foi abatido com um tiro colocado em holocausto, em arbusto seco, perecendo-se de um emparatão, e então secou-se com um arbusto. Quando a notícia do desgaste do Rio de Janeiro, o pânico tornou-se conta do governo Prudente de Moraes, que estava licenciado por motivo de saúde. O vice-presidente Manuel Vitorino estava em seu lugar, e ele retornou a um poder e passar juntamente com o ministro da Guerra, Marechal, e a comanda da Guerra de Canudos também. E uma nova expedição, a quarta, ela foi organizada, e agora com 10.000 soldados, vários canhões, armamento novo, recém-adquirido na Alemanha, comandado por 3 generais, ficando um comando geral a cargo de General Arthur Oscar. A população de Canudos ou morreu na batalha e foi degolado pelo exército. O corpo de Antônio Conselheiro, que morreu em setembro, ele foi desenterrado e decapitado, como disse anteriormente. E enquanto o governo ele comemorava a vitória do Rio de Janeiro em Salvador, os alunos da Faculdade de Medicina recusaram-se a participar dessas comemorações e exigiam explicações sobre a ausência dos prisioneiros, pois não apareceram nenhum sobrevivente para contar a história. Embora várias pessoas tenham fugido do arraial nos seus últimos dias de existência, Rui Barbosa criticou severamente a maneira como foi conduzida a guerra contra Canudos. Mais tarde, o jornalista Euclides da Cunha, que havia feito reportagens sobre episódios para o jornal do estado de São Paulo, denunciou-se a chacina com mais pormenores do seu livro Os Sertões. E as consequências, veio muitas consequências. Depois de 3 meses, de certo Canudo ele começou a apresentar os primeiros sinais de enfraquecimento. Mesmo assim, sem água, comida, os sertanejos eles existiam. Não foi por muito tempo. E em 5 de outubro de 1897, a cidade compactulou, tentando apenas, conforme descreveu Euclides da Cunha, 4 combates, um velho e um rapaz de 16 anos e 2 adultos. Bom, esse foi um pouco da trajetória de Guerra dos Canudos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenham aprendido que esse